Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Você pode pegar aí a Bíblia Sagrada, por favor. Você trouxe ela. Queria que você abrisse em Lucas, capítulo de número 24. Quando eu estava meditando nessa palavra, na verdade eu tenho essa palavra aqui, essa mensagem escrita já há mais ou menos um ano. E ela me fez pensar que muitas vezes nós desanimamos e paralisamos a nossa vida por mais responsabilidade nossa do que dos outros. Sabe por quê? Porque todos nós temos algo chamado expectativa. O que é expectativa? Estou esperando que algo aconteça. O grande problema da expectativa é que nós geralmente apontamos ela para a direção errada. E quando o que nós esperávamos não acontece, aquela euforia de eu estou esperando para receber alguma coisa, dá lugar a um sentimento de frustração. E frustração é uma pessoa que se sente impotente porque ela estava esperando uma coisa que não aconteceu. E quando eu leio Lucas 24, que é onde eu pedi para você abrir, eu gostaria de ler com você, a partir do versículo 15 aqui, que eu vou dar um resumo aqui da história, para a gente não ficar numa leitura tão longa, mostra justamente isso, homens com expectativa e se tornaram homens frustrados por colocar a expectativa na direção errada. Lucas capítulo 24, versículo 15, o texto diz assim: enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Não se assuste se você está lendo alguma coisa diferente de mim, porque estamos com traduções diferentes de Bíblia aí, provavelmente, tá? Mas o sentido é o mesmo. Verso 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra vai ser pregada. E sempre como nós pedimos, e não é da boca para fora, é de coração sincero e verdadeiro. Que o Teu Espírito Santo sempre fale. Que nós sejamos apenas um instrumento, mas o Senhor seja aquele que vai usar, que vai cumprir a Tua vontade, vai cumprir o Teu querer. Eu peço com ousadia e com sinceridade de coração que o meu desejo caia por terra e que a Tua vontade prevaleça, porque somente ela é boa, agradável e perfeita. Então unge, meu Deus, os meus lábios para falar e abra o entendimento de cada pessoa que vai ouvir. Que ninguém volte para casa sem ter entendido o que foi falado, mas com o coração queimando, tendo certeza que foi o Senhor que falou com cada um de nós. E eu não peço ao Senhor que fale só com quem vai ouvir, mas fale comigo também que estou ministrando, porque no final das contas, todos nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. E que no meio dessa mensagem, o Teu Espírito Santo tenha toda liberdade para fazer o que quer, do jeito que quer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Por favor, podem sentar. Vou fazer um resumo aqui de Lucas 24, para não fazer uma leitura tão extensa. Jesus ressuscitou. Todos nós sabemos que Jesus, ele morre, ele é crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita. E as mulheres, pela manhã, elas vão lá ungir o corpo do Senhor, porque não deu tempo de ungir quando ele morre, porque foi tirado depressa, porque estava chegando o sábado, e sábado é descanso, no domingo já era a Páscoa. Então, domingo de manhã, essas mulheres vão até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, a pedra está removida, elas têm visões de anjos, e o anjo vai dizer para elas: por que vocês estão buscando vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive. Então essas mulheres saem desesperadas, e elas vão até onde estão os 11 apóstolos, os discípulos, contar: olha, fomos ao sepulcro, ele não estava lá. Pedro e João foram correndo. Chegando lá, realmente o sepulcro estava com a pedra removida. João entrou e Pedro pegou aquela manta toda dobrada e creu, diz a palavra. Só que esses dois homens que nós estamos lendo aqui, eles não faziam parte dos 12, mas eles faziam parte de muitas outras pessoas que seguiam a Jesus.
Então eles acreditavam que Jesus ele era um grande homem de Deus, que ele era poderoso, porque era inegável os sinais que Jesus fazia e era inegável a autoridade que ele tinha nas suas palavras. Só que agora esses homens estão conversando, e naquela época era muito comum as pessoas viajarem a pé e começavam a conversar com outros no meio da estrada. Por quê? Quanto mais pessoas juntas, menor era o risco de serem assaltados, serem feridos e maltratados. Então Jesus se aproxima deles, lembre-se disso, Jesus ressuscitado, e esses dois homens são impedidos de conhecê-lo, e o Senhor pergunta: qual é a conversa? Vocês estão conversando tanto? E eles param tristes. A tradução aqui é frustrados. Por quê? Porque eles vão fazer para aquele desconhecido um desabafo. Eles vão dizer: você está passando por aqui agora? Você não sabe o que aconteceu? Aí o Senhor vai dizer: me conta, o que aconteceu? O que houve? Tinha um homem, Jesus, poderoso em palavras, em sinais, homem usado por Deus. Nós tínhamos certeza que esse homem era o Messias, mas ele morreu. Hoje já é o terceiro dia que ele morreu. Algumas irmãs falaram que ele estava vivo, Pedro também falou, mas nós estávamos com eles agora há pouco em Jerusalém, e agora estamos voltando, estamos indo para Emaús, estamos indo embora. Por quê? Porque o que nós esperávamos que ele fosse, ele parece que não é. Agora veja bem, esses dois homens não negaram que Jesus era poderoso em palavras e em sinais, porque isso era inegável. Só que eu meditei nisso aqui profundamente para conversar com vocês hoje. Você não conhece uma pessoa porque alguém falou dela para você. Ah, você conhece fulano? Conheço. Alguém falou dele de mim. Você não conhece. Sabe por quê? Porque nós falamos de alguém a percepção que nós temos dessa pessoa. Então, não tem como eu te conhecer sem eu ter um relacionamento com você e sem eu conviver com você. Alguém pode falar o que acha de você. Alguém pode falar de coisas que viu você fazendo, mas saber quem você é, a gente só sabe no relacionamento. E quanto mais intenso o relacionamento, mais a gente se conhece, mais íntimo a gente fica. Esses homens, eles caminharam vendo Jesus. Só que eles caminharam mais ouvindo sobre Jesus do que de fato ter contato com Jesus. Por quê? Porque se ele andasse de uma intimidade muito forte com Jesus, ele estaria agora como Pedro, crendo que Jesus havia de fato ressuscitado. Mas esses dois homens estão saindo de Jerusalém, aonde o Senhor disse: ficai em Jerusalém. Estão indo embora, porque pensávamos que ele fosse o Messias, mas ele morreu e já faz 3 dias e até agora absolutamente nada. Por que esses homens pensaram assim? Porque eles pensavam que Jesus de fato era o Messias, que veio tirá-los da opressão dos romanos naquele momento. Porque a gente pensa, a gente quer e a gente sonha que Jesus resolva os nossos problemas de forma imediata. E nós colocamos toda a expectativa de que não tenho nada contra isso, mas eu vou te mostrar o que a Bíblia diz que é mais importante do que o que você pensa, que eu penso. Hoje eu vou ir na igreja, que é uma coisa super importante, porque estamos aqui, e eu vou sair com o meu milagre. Isso pode acontecer sim ou não, igreja? Quem crê que pode, diga glória a Deus. Mas e se não acontecer? Porque Deus não é obrigado a fazer porque eu disse que aconteceria. Porque Deus ele tem formas e maneiras de trabalhar que nem sempre eu entendo. Caramba, Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou paralíticos. Jesus ele fez cego enxergar, surdo ouvir. Poxa, ele tinha tudo para ser o homem que vai nos tirar das mãos dos romanos. Mas ele morreu já fazem 3 dias, então ele não era, na cabeça desses homens, ele não era o que nós pensávamos que ele fosse. E aqui entra o sentimento total de frustração. E frustração é o que eu disse anteriormente. É um sentimento de algo que você está esperando acontecer, mas isso não acontece. E quando nós trazemos para o nosso relacionamento com Jesus, vamos pegar o mesmo raciocínio. Você não conhece Jesus por vir à igreja.
Você não conhece Jesus porque você me ouve ou ouve o pastor Márcio falando sobre Jesus. Você passa a conhecer Jesus com relacionamento com Ele. E aonde nós chegamos? O que é um relacionamento com Jesus? É oração, é consagração, é jejum. E eu não duvido que nenhum de nós aqui oramos, jejuamos e nos consagramos. Mas eu acredito de verdade que a maioria de nós pecamos quando o assunto é conhecer as Escrituras. E aí, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós passamos a conhecer Jesus, às vezes, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que as pessoas dizem que Ele é. Você consegue entender a diferença? Quem é Jesus para nós? O que a gente sabe ou o que nos contaram? Porque se a gente parar para pensar o que nos contaram sobre Jesus, e eu falo muito com a Tamires, a minha esposa, em casa, é o seguinte: o dia que as pessoas conhecerem o Jesus da Bíblia, elas vão perceber que elas não conhecem Jesus de verdade. Porque o Jesus que está escrito aqui não é parecido em nada com aquele que nós ouvimos falar. Existem algumas semelhanças, mas nós aprendemos, a gente vem de uma escola assim, que Jesus ele resolve os nossos problemas na hora. Só que o Jesus da Bíblia falou: no mundo tereis aflições. Então como que a gente vai ficar triste e desanimar quando passamos por problemas, quando o Jesus disse que nós passaríamos por eles? Por que nós vamos falar: eu não aguento mais, eu estou triste, eu estou fraco, eu não vou mais à igreja porque eu só tenho problema? Gente, eu brinco sempre assim: problema é igual pecado. Quem não tem, atire a primeira pedra. Todo mundo tem problema. Problema não é exclusividade de crente, problema é a vida. É problema em casa, é casamento, são os filhos, é no colégio, é em qualquer lugar. Por isso que o Senhor falou: estou dizendo isso para que vocês em mim tenham paz. Tenham paz em mim. Porque nesse mundo que vocês vivem, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no colégio, faculdade, você vai passar por aflição. Mas ele termina dizendo: eu venci o mundo, dizendo: a tua expectativa não está na circunstância que você está vivendo, a tua expectativa está em mim. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Criador, eu estou no controle de todas as coisas. Então a gente precisa colocar a expectativa no lugar certo. Tem problemas nas nossas vidas que Jesus nunca vai resolver. Não sei se isso te machuca ou não, mas é verdade. Crente não está isento de problema. Segundo, não é porque você tem problema que Deus não está com você. Terceiro, não é porque você tem problema que o diabo está se levantando contra você. Eu estava meditando esses dias em uma pregação que eu ouvi há tempos atrás, que uma pessoa disse assim: olha, se você tem problema, o pregador falando, é porque o diabo está tocando na sua vida. E a gente começa a pensar: caramba, então o diabo está me matando, por quê? Só que aí esse pregador passou por um problema. Ele passou pelo problema. E aí quando alguém questionou ele: pregador, assim como você disse aquele dia, que se alguém tem problema, o diabo está tocando na vida dessa pessoa, e agora o diabo também está tocando na sua? A resposta do pregador foi: não, o diabo não está tocando, mas está se levantando. Estou sendo tentado. É que a grande verdade, existem coisas que nós vamos passar que são coisas naturais da vida. E quando nós temos que lidar com as coisas naturais, parece que a gente acha que Deus não está mais conosco. Por quê? Porque a nossa expectativa está no lugar errado. A nossa expectativa, muitas vezes mesmo, amados, está num Jesus que a Bíblia não mostra que é assim. Eu acredito em Jesus com todo o meu coração. Eu acredito em Jesus como aquele que faz milagres, sim. Eu não duvido de nada do que a Bíblia diz. Talvez você que está sentado aqui é fruto de milagre mesmo. Mas eu acredito no Jesus que salva. O compromisso dele na cruz foi com salvação. Aí o que acontece? Quando esses homens terminam o desabafo, o próprio Senhor vai dizer para eles: vocês não têm entendimento mesmo, hein?
Só que eles não estão sabendo quem é o Senhor ainda. Aí Jesus começa a explicar para eles, desde Moisés até os profetas, o que, olha a palavra que ele usa, o que se falava dele nas Escrituras. O que fala de mim é isso e é isso. O que vocês entenderam eu não sei. Mas estava escrito que o Cristo iria padecer para salvar. Não para tirar você do problema dos romanos que você está enfrentando. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus resolver os problemas que nós causamos, porque nós somos profissionais em causar problemas. A gente é assim, eu vou te dar um exemplo, só para você entender, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. A pessoa ela tem a pressão arterial alta. O que é pressão arterial alta? É excesso de sal, às vezes ela está sobrepeso, enfim. Mas por que a pessoa às vezes ficou assim? Estou colocando às vezes porque pode ser que tenha alguma questão de saúde. Mas às vezes a pessoa só come bobagem, ela é sedentária, ela não faz um exercício físico. Aí ela passa mal, ela vai no hospital, pressão alta, ela vem na igreja, meu Deus, me cura. Mas é você que está causando a doença. A gente quer que o Senhor resolva o que Ele nunca falou que resolveria. Então vamos alinhar a expectativa hoje. Jesus veio nos salvar. Na verdade, se nós estamos em Cristo, nós já estamos salvos. Precisamos perseverar até o fim. Mas já fomos lavados e remidos dos nossos pecados. O Senhor é conosco. Paulo disse em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos parar de ter medo e achar que tudo é o diabo, porque João disse que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos entender que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso tem que ser suficiente, gente. Isso tem que ser, precisa ser. Então quando nós vamos alinhando a expectativa, a frustração ela vai indo embora. E aí eu gostaria de ler com você só mais 2 textos. Vou destrinchar eles com vocês. Mas eu queria que você fosse comigo lá no Velho Testamento. Por que eu vou fazer questão de ir no Velho Testamento aqui? Em Oséias capítulo 6. Se você for rápido aí de achar, você lê comigo. Se você não encontrar, não tem problema não. Eu vou lendo, você dá atenção à minha voz aqui. Como Jesus começou a mostrar o que dizia dele desde Moisés até os profetas, eu separei esse aqui de Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Olha o que o profeta diz: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. O que ele está dizendo? Na sua tradução provavelmente está assim, que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Então conhecer não é suficiente, tem que prosseguir conhecendo. Quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu vou conhecendo, mais eu começo a entendê-lo, mais começo a me entender. E aí é que está o detalhe, menos eu sofro. O nosso grande sofrimento é falta de entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, é só inverter agora. Olha o que o Oséias vai dizer, sendo usado por Deus: eis que o meu povo está sendo arruinado, na sua versão pode ser perecendo ou destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. O povo não perece porque o diabo se levanta. O povo não perece porque o colega de trabalho se levanta. O povo de Deus perece porque falta conhecimento da palavra. Se a gente não entende a palavra, a gente crê em qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. A gente crê em coisas que, se a gente parar friamente para pensar, a gente vai dizer: isso é impossível de acontecer. Só que, vamos voltar lá ao princípio que eu disse: eu não conheço alguém só porque alguém me falou dele. Eu só conheço alguém quando eu passo a conviver com esse alguém. E a maneira de conviver com Cristo é jejum, oração, consagração e palavra. Se a gente não tiver isso,
nós vamos cair em manipulação, em histórias e fábulas, em coisas que a Bíblia nunca disse, nunca falou, mas nós estamos crentes que vai acontecer. O problema é que quando caímos em si e percebemos que isso que nós colocamos expectativa, achando que vai acontecer, não acontece, a gente começa a voltar para Emaús. A gente sai de Jerusalém. Quantas pessoas, não sei se aqui, tem gente nos vendo pelo YouTube, tem pessoas que talvez você conheça, que usa esse termo: eu desanimei porque eu me decepcionei. A decepção é fruto dessa expectativa errada. Pô, eu achei que aquele pastor era o cara. Pastor nenhum é o cara, a gente é falho. A gente falha. Por favor, não pense que pastor algum é perfeito. Em nome de Jesus, não se escandalize quando vê falhas. Nossa, o pastor fala assim. Poxa, você também fala assim. Por que o pastor não pode? Ah, porque é errado o pastor falar. Então é errado você falar também. Não julga se você faz igual. É que a gente espera uma santidade das pessoas que nem nós temos. Ah, eu achei que aquela igreja era perfeita. Igreja perfeita é quando Cristo glorifica a igreja. Somos sujeitos a falha. Vamos parar de colocar expectativa. Pare de colocar expectativa em pessoas. Essa pessoa é minha melhor amiga. Ela pode ser a sua melhor amiga, mas não coloque expectativa. Ela é falha, igual você. Ela pode fazer algo que você não goste e te machuque. E isso é a vida, sabe? E aí nós chegamos, eu fiz questão de escrever isso, que eu vou citar para você, porque é o resumo do que eu falei. Expectativa errada gera frustração. Frustração gera desânimo. E o desânimo gera desistência. A maioria das pessoas que desistiram do Evangelho de Cristo é porque se frustraram. Mas só se frustraram porque colocaram expectativa onde não deveriam ter colocado. Alguns colocaram em homens, em pessoas. Outros colocaram em um Jesus que a Bíblia não ensina que é. E aonde eu e você estamos colocando a nossa expectativa. E eu vou tentar finalizar lembrando um pouquinho do apóstolo Paulo, que depois de Cristo é a maior referência que temos de caminhada com Deus, ao ponto de Paulo falar: sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. O apóstolo Paulo, ele quando converte ali em Atos 9, ele está indo para Damasco com cartas de autorização para pegar todo cristão que ele encontrasse pelo caminho, ainda que o nome cristão não existia ainda naquele momento. Mas todos que serviam o caminho, segundo a Bíblia, ele tinha autorização de pegar e levar para Jerusalém para aprender. Ele foi sanguinário e ele estava cheio de vontade e de ódio, ele mesmo conta isso. Só que quando ele está indo a caminho de Damasco, ele tem uma visão que ele vê o céu aberto e ele cai cego. E isso é tremendo, vamos pensar um pouquinho. Ele cai no chão cego e fala: quem é Senhor? Ele estava cego, como que ele imaginou que era o Senhor? Quem é Senhor? Aí o próprio Cristo diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Gente, o que foi que esse homem viu que ele chega ao ponto de dizer que viver para ele é lucro? Porque ele estava disposto a morrer por Cristo. Sabe aquele texto que você diz quando está com problema, quando está na luta e diz assim: posso tudo naquele que me fortalece? Um texto fora de contexto atrapalha a nossa vida. Porque a gente fala que pode tudo, mas tem coisa que você não pode. E tem coisa que Deus não vai te fortalecer. Não, mas está escrito. Quando Paulo fala isso, está dizendo o seguinte: eu tive abundância, passei fome, tive necessidade, fui perseguido e posso tudo naquele que me fortalece. O que está dizendo? Qualquer situação que eu enfrentar, eu posso, porque Deus me dá força no meio dela. Paulo não está dizendo que ele pode fazer todas as coisas. O Paulo vai dizer: eu sou perseguido, eu sou abatido, mas eu nunca serei desanimado. Caramba, o cara morreu decapitado. Paulo falou: vocês querem me prender? Me prendam. Paulo e Silas na cadeia fizeram o quê?
Depois de mais de 140 açoites cada um, eles cantavam a Deus. E sabe o que é curioso? Eles estavam em Troade. A Bíblia fala que Paulo pregava e pessoas, multidões se convertiam. Aí aparece um homem e fala: desce a Macedônia. Ele sai de um lugar onde tudo estava dando certo e vai para um lugar onde ele prega e não ganha uma alma sequer. Vai para a cadeia, é açoitado, mas termina cantando. Se Paulo acreditasse no Jesus que a gente acredita, Paulo tinha desistido. Pastor, então o senhor está dizendo que nós vamos ter problema? Não, Deus é bom, amém? Deus nos dá vitória, amém? Deus nos abençoa, Deus cura. Mas Ele não é obrigado a fazer nada. E se Ele não fizer, não muda nada. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Que sejamos como Paulo, na cadeia, na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Que se der tempo, sejamos como aqueles homens que estavam indo a caminho de Emaús. Mas quando Jesus explicou para eles e partiu o pão, os olhos foram abertos. Quando o Senhor desaparece, um olhar para o outro e diz: não ardia o nosso coração quando Ele falava? Quando Ele partiu o pão é Ele, então eles voltam para Jerusalém. Então você que ouviu essa mensagem e você estava indo, ainda que não em movimento de fato, mas de coração, no caminho de Emaús, todo triste, todo frustrado, todo desanimado, porque aquilo que você sonhou a vida toda não aconteceu. Você acreditou que porque José sonhou, você podia sonhar igual a ele. Você não é o José. Você acreditou que porque Davi matou um gigante, você ia matar um igual. Você pegou até a pedrinha no ribeiro. Alinhe a expectativa de acordo com a vontade de Deus. Não é o que eu quero, Senhor, eu quero. É, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu acho que todos nós aqui desde criança, no colégio, joguei futebol durante muito tempo, e quando nós íamos entrar no campo para jogar, fazíamos uma oração do Pai Nosso. E o curioso da oração do Pai Nosso é: que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita. Jesus nunca nos ensinou a pedir o que nós queremos, mas a sempre pedir a vontade do Pai, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que possamos sair daqui hoje com as nossas expectativas alinhadas, não com aquilo que nós sonhamos ou queremos, mas com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos ficar de pé comigo? Que o Senhor nos livre dessa tristeza. Sabe? Vamos nos frustrar com pessoas. Isso é um fato. Não tem jeito, tá? Eu já falei várias vezes. Não vou mais me frustrar. Daqui a pouco eu estou frustrado de novo. Não tem. A gente vai apanhando e vai levantando e vai caindo. Mas, amado, só toma cuidado. Amada, toma cuidado para não se frustrar com Deus. Porque Deus não é como o homem. O homem engana, o homem mente, o homem trai. Deus é fiel. Deus é fiel. Um homem disse que Deus não é homem para que minta. Certamente alguém já mentiu para você, é ou não é? Certamente você também já mentiu para alguém. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você já disse fazer coisas que pensou bem depois e falou: não vai dar. Deus, quando fala, Ele faz. Então você pode acontecer de nós nos frustrarmos uns com os outros, mas nós não podemos nos frustrar com Deus, porque se nos frustramos com Ele é porque estamos buscando alguém que nós de fato ainda não conhecemos. Feche os olhos comigo, por favor. Já conheci pessoas nessa curta jornada que estavam magoadas com Deus. Você já pensou? A mágoa em si só já é um problema, imagine com Deus.
Não, porque aconteceu aquilo, Deus não guardou. Deus guardou, Ele estava lá. Só que tem coisas que nós fazemos, gente. Não saia de Jerusalém. Não saia da presença de Deus, não saia. Problemas acontecem, coisas tristes acontecem, mas permaneça na presença de Deus. Pastor, mas pessoas que eu amava, essas pessoas viraram as costas. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Ele continuava lá, ele continua lá. Quando o filho pródigo volta, o pai está lá. Ele está na varanda olhando, ele corre, ele abraça, ele beija o filho, porque o pai sempre esteve lá, o pai sempre esteve lá. É verdade, nós deixamos uns aos outros, mas o pai estava lá. O pai não te deixou. Vamos voltar para Jerusalém. É em Jerusalém que tem o revestimento de poder. É em Jerusalém que desce o Espírito Santo. É em Jerusalém que você é renovada, que você é renovado. É em Jerusalém que você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. É em Jerusalém que você recebe dom. É em Jerusalém que você é curado. É em Jerusalém, não é em Emaús. Não vai embora. Não saia da presença de Deus, ainda que você está aqui. Você pode estar aqui de corpo presente, mas o Senhor quer mais do que o teu corpo aqui. O Senhor quer o teu coração aqui. O Senhor quer a tua mente aqui. O Senhor quer a tua alma lavada, remida pelo sangue na cruz do Calvário. Ele quer você, Ele quer relação com você. Aleluia. É em Jerusalém que os milagres acontecem, gente. Pai, é em Jerusalém que os milagres acontecem. E é claro que eu não estou falando da cidade física. Isso é uma alegoria da tua presença, onde o Senhor nos mandou ficar. Nós não queremos sair da tua presença. Como disse o apóstolo Pedro, para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E o curioso é que quando o Senhor fala isso, pergunta quem dizem os homens que eu sou. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, muitos homens tinham ido embora. Muitos homens tinham ido embora, porque a mensagem foi dura. E o Senhor pergunta para aqueles homens: e vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora? Pedro vai dizer: para onde? É o Senhor que tem vida eterna. O Senhor é o pastor do Salmo 23. Em ti nada temos falta. O Senhor é o bom pastor de João 10, que dá a vida pelas ovelhas. É o Senhor que nos salva. Somos outras pessoas, não por nosso mérito. É porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E não são problemas e circunstâncias que vão nos afastar de ti, Pai. Porque nós permanecemos em Jerusalém. Estamos igual àquela igreja da Filadélfia. Mesmo com pouca força, não vamos negar o teu nome, Senhor. Não vamos negar o teu nome, seremos fiéis à tua palavra. Por isso eu te peço nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus, que haja uma visitação do teu Espírito Santo sobre nós. Que haja um despertar sobre nós. Assim como aqueles dois homens não conseguiam te reconhecer, mas os olhos foram abertos. Senhor, faz o nosso coração arder e queimar. Desperta, Senhor, abre os nossos olhos. Meu Deus, que o teu Espírito Santo transforme o nosso interior e o nosso coração, para que todo aquele que estava desanimado seja fortalecido no Senhor. Meu Deus, eu não te peço que aconteça aqui o que houve em Atos 2, não. Eu peço que haja aqui aquilo que é de acordo com a tua vontade. Que o que caiu seja levantado hoje em nome de Jesus. Que o que estava fraco seja fortalecido em nome de Jesus. Que aquele que parou volte a andar a partir de hoje em nome de Jesus. Aquele que estava decepcionado com a igreja, aquele que decepcionou com o pastor, aquele que decepcionou com o irmão, que ele coloque os olhos no Senhor, porque é isso que diz os Hebreus, olhando para ele, Jesus, o autor
consumador da nossa fé. Ah, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos traz a clareza e a revelação da Tua Palavra. Queremos entender a Tua Palavra. Revela-te a nós, Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor nessa noite, enche cada pessoa com Teu poder, enche cada pessoa com a Tua virtude, enche cada pessoa com o Teu mover. Meu Deus, ressuscita nesse lugar dons que foram enterrados. Meu Deus, pessoas que eram fervorosas em oração, na fé, e hoje, meu Deus, não conseguem mais, não tem mais vontade, mas o Senhor permitiu essa pessoa estar aqui, o Senhor permitiu essa pessoa abrir esse culto no YouTube. Então alcance essas vidas, que essa pessoa nunca deixe de crer que o Senhor é Deus, independente da circunstância que ela está passando. Senhor, talvez tudo o que ela quer é que o problema lá da casa seja resolvido, e eu sei que o Senhor é poderoso para resolver isso. Mas resolva hoje o problema dela, do coração dela, da mente dela, do interior dela. Senhor, muitos de nós queremos resolver problemas exteriores. Muitas vezes o problema é interno, como aquela mulher samaritana. O problema não era os maridos, mas ela precisava de um rio de água viva dentro dela. Essa é a verdade, Senhor. Nos acostumamos com visitações, mas o Senhor não nos chamou para nós sermos casas visitadas. O Senhor nos escolheu para morar dentro de nós, Pai. Essa é a verdade, não somos lugares de visitação. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de você. Senhor, então que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Levanta as suas mãos para Jesus, querido. Levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Aonde é o Espírito Santo de Deus, tem liberdade do Espírito nesse lugar. Por favor, não queira sair daqui como você entrou. Peça para o Senhor: meu Deus, me faça sair daqui transformado, diferente e restaurado. Você pode dar liberdade, abrir a tua boca, ainda que você diga: pastor, estou tão fraco. Fala glória a Deus, fala glória ao teu nome, Senhor. Fala glória, glória, glória. Fala: santo é o teu nome. Fala: Senhor, me reveste com o teu poder, me reveste com o teu Espírito Santo, me reveste com a tua poderosa mão, e seja de verdade cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Seja de verdade renovado no Senhor. Oh glória! Adore ao Senhor, adore o Todo-Poderoso. Vai glorificando, vai bendizendo o nome dEle. Aleluia! Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Seu renesse tudo que tem, em troca do amor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga. Eu quero conhecer. Diga isso: eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero te conhecer cada vez mais, Senhor. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares, e
adoramos, Senhor, te agradecemos. E que seja sempre feita a tua vontade, Pai, sempre. Que os nossos desejos se alinhem com os seus. Mas se a nossa vontade não for a tua, eu declaro isso. Creio que o teu povo declara isso. Que se a nossa vontade não é a tua, que em todas as coisas, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, fortalece, abençoa, restaura, cura, abre porta. Sim, nós cremos em tudo isso, porque o Senhor é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nós opera, Pai. Abençoa, aleluia, aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Mais forte ainda, diga glória a Deus.